Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Telelock, que é uma empresa especializada em aluguel de imóveis para escritórios no Brasil. Além do mobiliário padrão, ela aluga mobiliário personalizado de acordo com o projeto do cliente e ao final do contrato o cliente pode adquiri-los por um valor residual. Para home office, a empresa tem mesas e cadeiras rigorosamente dentro dos requisitos de ergonomia. Consulte também a Telelock para operações de leaseback. Obrigada, Telelock, pelo apoio do Infra FM Talks de hoje. Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Nosso convidado de hoje é o Carlos Balck. O Carlos Balck, ele é gerente executivo de compras e facilities e também finanças na CVC Corp. Carlos, seja muito bem-vindo a mais um evento da Infra, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Leia, obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar participando com vocês. Poxa, que bom. Carlos, me fala um pouquinho, quais são quais são as empresas que fazem parte da CVC Corp, né, e quais são as suas atribuições hoje aí na CVC como gerente executivo? Hoje a CVC Corp é um grupo multinacional, ela tem 11 empresas, são 7 no Brasil, 3 na Argentina e uma nos Estados Unidos. Então a CVC Corp ela é formada hoje pelo segmento B2C, que é a CVC Lazer, que são as lojas da CVC que todo mundo conhece, e a Experimenta Intercâmbio, que é uma das empresas aí mais conceituadas de intercâmbio do país. A gente tem o B2B, que são as empresas corporativas, onde a gente tem a Rextura Advance, a Trend, Viagens, a Visual Turismo, e a Esfera Tour, né? Todas elas são do segmento, atende B2B, segmento corporativo. Nós temos também a parte online, que é a Submarino Viagens, né? Aqui no Brasil, Qual Mundo Brasil, então as duas fazem a parte do online. Na Argentina nós temos a Mundo, que tem quase 100 lojas lá também, então ela também tem a parte de online e mais lojas físicas. Nós temos a Biban e nós temos a Ola. E nos Estados Unidos a gente tem a VHC Corporation, que é uma empresa de aluguel de casas lá em Orlando. E que a gente começou a operação agora aqui no Brasil também, alugando casas em Gramado, Balneário Camboriú e em breve Litoral Norte aqui de São Paulo também. Com todas essas empresas no grupo, Carlos, fala um pouquinho quais são as suas atividades, as suas atribuições para atender toda essa demanda aí do grupo. Eu tenho hoje 2 áreas dentro da minha gestão, a área de compras de indiretos, né? Toda a parte de compras indireto, principalmente tecnologia, marketing, facilities, RH e outras áreas. Uma parte que é de serviços de turismo, que a gente chama de serviço de turismo, que é toda a parte de rodoviário, receptivos, que são as empresas que recebem os nossos passageiros do destino, fazem passeios com eles. Tem a parte central de embarque, são as empresas que ajudam os passageiros no embarque, nos aeroportos. Toda a parte de logística para atender todas as lojas da CVC e da Experimento, com os materiais lá de merchandising, revista, folheteria, uniformes e outros materiais todos que hoje a gente atende às lojas, né? E tenho também a parte de facilities, né? Eu sou facility manager da CVC Corp, onde a gente tem ali a parte toda de serviços, que é limpeza, manutenção, copa, toda a parte voltada ao serviço, toda a parte de sustentabilidade, é um projeto que a gente ainda está engateando, mas que a gente quer agora acelerar bastante para 2021, ter bastante destaque nesse projeto. Tem toda a parte de real estate, a gente administra cerca de 45 a 50 imóveis aqui no Brasil, né, entre escritórios, lojas próprias e os prédios na matriz de Santo André. E tem a parte de workplace, onde a gente cuida de toda a parte lá de espaço, né, para os funcionários, toda a parte de layout, obras e reformas desses prédios, desses escritórios. Isso Brasil, e agora recentemente, antes de começar a pandemia, eu também recebi a incumbência de assumir isso como Latam, né? Então estou falando de Argentina e os escritórios México, Colômbia e nos Estados Unidos. Mas como veio a pandemia, essa parte ainda a gente não entrou ainda firme, porque não permite a gente viajar e a distância certo. E fazer isso é uma das desvantagens do home office, que hoje você não consegue fazer isso, assumir uma gestão de uma área, sem pelo menos você ir lá conhecer primeiro a estrutura, ver como funcionam as coisas, né?
Então também tem essa influência. Legal, eu queria que você compartilhasse um pouquinho o que você teve que fazer de diferente nesses 120 dias aí, onde está todo mundo em home office, né, para acomodar todos os colaboradores do grupo. Aliás, queria até saber quantos são, né? No Brasil hoje nós somos cerca de 3.500 colaboradores, mas a gente tem um time de TI bastante forte de terceiros, tem mais ou menos, antes da pandemia tinha mais ou menos umas 500 pessoas, né, então a gente está falando de 4.000 pessoas aqui. E na Argentina são cerca de 1.000 pessoas, né? Na América Latina, né? São cerca de 1.000 pessoas. Uhum. E, na verdade, quando começou a questão da pandemia, da crise do Covid-19, o primeiro desafio foi, junto com a área de gente e gestão e a área de TI, em 15 dias a gente colocar pelo menos essas 3.500 pessoas, 4.000 pessoas em home office, né? Então, foi uma correria muito grande, a gente teve que alugar notebook, teve que montar linha de produção com o TI para configurar a máquina, parte de telefonia, parte de transporte dos equipamentos, dos funcionários. Tem funcionário que a gente levou o desktop para casa dele, porque não tinha tempo de ter mais notebook. Então foi uma correria muito grande nesses primeiros 15 dias. Deu certo, conseguimos colocar todo mundo em casa, em home office, em segurança, que era o principal objetivo, né? Hoje os nossos prédios em Santo André, os nossos escritórios, nossas filiais no Brasil todo, eles estão fechados, né? Então, a gente não fala que está desligado, porque a gente não pode desligar, né? Que tem servidor, tem um monte de equipamento dentro dos prédios, mas eles estão praticamente desligados. A gente faz uma gestão agora mínima, né? Dentro dos prédios, fazendo acompanhamento, deixando o máximo possível do que a gente pode para economizar em energia, água e outras despesas. A gente está trabalhando muito forte durante essa época aqui dos 120 dias, né? A gente pensou que ia dar uma aliviada tudo, mas pelo contrário, a gente está trabalhando muito projeto, né? Então, quando começou aquela história, 40 dias, 50 dias, 60 dias, e a gente esperando quando voltava, aí quando a gente percebeu que o negócio ia demorar mais, a gente começou a estruturar todos os prédios para realmente sim, aí aproveitar para fazer manutenção, fazer um monte de coisa que estavam pendentes. E começamos a preparar uma série de projetos, né? Projeto de retorno para os escritórios, que já está pronto, projeto de avaliação de real estate, o home office deu certo, né? Então, não era a intenção da empresa, a gente estava num piloto de home office, mas agora deu certo, então como a gente começou a entender o que a gente tem que fazer, quantos espaços realmente eu preciso, se eu preciso de todos os metros quadrados que eu ocupo hoje, se a gente vai reduzir espaço, como que a gente vai fazer a política de home office, a política de home base, que já era um projeto que estava acontecendo, a gente está acelerando todo esse projeto agora, e vários outros projetos dentro de compras, né, com o time de compras, a gente não parou, renegociando o contrato, renegociando o pagamento com os fornecedores, todo mundo sabe que o ciclo de turismo foi bastante afetado, né, então a gente teve que atuar muito forte em congelar todas as negociações, todas as compras, todos os projetos de TI, mas ao mesmo tempo negociar prazo de pagamento, renegociar contrato, renegociar valores. Então, assim, a gente não parou, a gente está trabalhando muito, muita reunião, muita coisa ao mesmo tempo, mas o importante de tudo isso foi ter colocado todo mundo em casa e tá todo mundo seguro. E agora, recentemente, a questão de um mês atrás, quando a gente realmente viu que ia demorar mais para voltar e tinha uma demanda muito dos funcionários, a gente teve o projeto do drive-thru das cadeiras, a gente entregou lá 700 cadeiras. A gente entregou 700 cadeiras em 15 dias, isso no Brasil todo, o grande número em Santo André, São Paulo, né, Grande São Paulo, mas também em algumas filiais também, a gente também ajudou o colaborador a retirar as cadeiras. Então agora trabalhando em vários outros projetos aí para ver como que a gente faz, esperando realmente quando a gente volta para o escritório, né, que aí começa todo um outro trabalho, né, tudo pronto já, todo plano pronto, todas as negociações realizadas, quando a gente voltar com todos aqueles equipamentos de segurança, EPI, toda aquela parte de distanciamento, tudo que já todo mundo já fala hoje no mercado, né, a gente também está nessa mesma questão, vamos voltar em 3 fases, quando a gente voltar, então estamos trabalhando em todas essas frentes. Tá, mas a ideia é deixar parte das pessoas ainda em home office até o final do ano? Ou assim, se tem o objetivo de voltar em 3 fases diferentes? Nós temos 3 cenários, né? Um que seria voltar o mais breve possível, agora provavelmente agosto, setembro, se isso for aprovado junto à diretoria, aí volta em fases, mas a última fase vai voltar lá para dezembro, janeiro. A gente tem uma outra fase que é voltar intermediário, né?
algumas pessoas, algumas áreas voltariam, e tem uma fase que vai demorar mais para a gente voltar. A gente ainda não tem essa definição. Isso está sendo, a cada 15 dias a gente tem reunião com o diretor executivo de gente de gestão, com o CFO, algumas reuniões até com o CEO, para a gente poder discutir justamente esses planos, o que a gente faz, quando a gente volta, porque... E também Santo André, se eu não me engano, ainda a gente fica em Santo André, a matriz da CVC em Santo André. Eu não sei, eu acho que eles estão na cor amarela ainda, então a gente não pode voltar para o escritório de forma definitiva. O escritório só pode funcionar por 6 horas, se eu não me engano, só com 30% da capacidade. Então tem uma série de coisas ainda que depende também da regulamentação, dos protocolos de governo, tudo isso. Então a gente está esperando, a gente não tem pressa para voltar, mas a gente está pronto para quando precisar voltar, a gente começar a preparar todo o retorno ao escritório. Tá, de todo esse trabalho que você fez aí nesses últimos 120 dias, qual foi o mais complicado, o mais desafiador para vocês? Aí, por exemplo, na questão até de facilities, que é mais no nosso segmento. A de facilities, o primeiro foi entender exatamente, garantir que todos os prédios estivessem fechados, né? Esse já foi um projeto bastante difícil, e manter os prédios fechados. Parece que é simples, né? Mas a gente que é de facilities sabe que não é só manter o prédio fechado, né? Eu não posso só olhar, desligar e fechar a porta, né? Então, tem toda uma estrutura, todo um trabalho para garantir o prédio o mínimo possível funcionando, mas que o prédio esteja funcionando, com um mínimo de limpeza pronta. Esse é um dos trabalhos. Eu acho que o grande trabalho foi preparar o plano de retorno, né? A gente demorou, acredito que uns 30, 45 dias para chegar num plano de retorno que foi já pré-aprovado para a diretoria. E a gente discutiu muito benchmark, muito vídeo, muita live, muita troca de informação com os outros pares de facilities, participando de algumas lives até na Europa, né, o pessoal de Portugal, da Espanha, que já estavam voltando, né, para entender o que eles estavam fazendo lá, conversando com algumas empresas como a CBRE, Jones Lang, Cushman, que a CBRE também tem escritório lá fora, então como que eles voltaram na China, tudo isso a gente foi apanhando um monte de informação, juntando, consolidando essas informações, até a gente chegar no nosso plano de retorno, e aí aprovar ele e deixar ele pronto. Então isso foi bastante desafiador, né, porque você tem que... Você está tratando de uma série de coisas diferentes, né, nada é como era antes, né, então... Aí faz teste do totem lá, do álcool gel, aí faz teste, conversa com as empresas para ver se você vai já colocar câmera de reconhecimento facial, se eu vou colocar nas recepções o acrílico, se eu não vou, quantas pessoas vão caber dentro do prédio com a questão do distanciamento. Então, várias coisas a gente tem que fazer para entender e montar o plano, né? Até a gente chegar ao plano que a gente desenhou, está pronto para executar, e a gente ainda agora está ansioso para quando a gente tiver que executar, saber se tudo que a gente desenhou vai dar certo. Legal. E assim, durante esse período, assim, quais foram os aprendizados para você, né, até como um gerente executivo, né, quer dizer, dá para fazer diferente? O que vai mudar? Quer dizer, muda alguma coisa daqui para frente? Quer dizer, o que sobrou de aprendizado de tudo isso? Eu acho que o grande aprendizado de tudo isso, primeiro, é a questão da resiliência, né, você tem que se adaptar a uma mudança muito drástica, né, e bruta, vamos dizer assim, né, porque uma coisa é você todo dia trabalhar no escritório, ou tem empresas que já tinham home office, eu mesmo, a cada 10 dias ficava um dia em São Paulo fazendo reunião em fornecedor, alguma coisa toda, então eu já fazia mais ou menos o Anywhere Office, né, mas quando você vem para casa, e você começa a trabalhar todo dia em casa, e não é só você que está em casa, né, a minha esposa, estão meus filhos, meus filhos vão na escola, eu, minha esposa, minha filha mais velha trabalhando, todo mundo dividindo o espaço, aí quando você chega, você não tem escritório, você não tem, então usa a mesa da sala, até você se adaptar, né? Então isso tudo foi uma grande dificuldade, um aprendizado, de aprender a conviver, né, 120 dias, 6 pessoas dentro da casa, sem sair praticamente, sem sair, né, a gente não sai, não faz nada, né, então isso é um grande aprendizado. Tem a questão, olhando corporativamente, agora falando corporativamente, a questão de que você realmente... isso já era importante, você cuidar da pessoa, cuidar do colaborador, né? Mas agora, com essa questão toda de home office, em distância, fica mais difícil de fazer isso, né? Então, a CVC introduziu, através da Universidade Corporativa, uma série de cursos, palestras, tudo para mostrar para a pessoa como que faz, para a pessoa poder também não ficar 12 horas, 15 horas trabalhando, né? Que isso não é saudável. Então, todas essas questões de cuidado, de zelar a pessoa,
também foi um aprendizado, reforçou muito que é importante você cuidar do funcionário, da pessoa, né? E eu acho que o que tem agora do que vem para frente, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? O tal do novo normal, ele tem já algumas tendências, né? Então, por exemplo, que nem eu falei antes, com certeza eu não preciso todos os metros quadrados que eu uso hoje no Brasil em termos de escritório. Então a gente vai fazer um projeto para reduzir. Quanto a gente vai reduzir, a gente não sabe ainda. Vai depender muito de todas essas novas regras, né, de convívio, distanciamento social dentro do escritório, tudo isso. Mas que o home office é uma alternativa que deu certo, então a gente já está fazendo uma política de home office no grupo, para quando a gente voltar, a gente ter um home office mais efetivo, né? A gente está falando aí de 2 dias, 2 dias, a pessoa não precisa ir para o escritório. A gente está falando de desenhar no escritório um novo conceito de escritório, né? Para ser um escritório com mais espaços colaborativos, mais sala de reunião, para as pessoas poderem participar de projeto, brainstorm, design thinking, squads, que a gente já tem no time de TI, mas a gente levar esse conceito para todas as outras áreas. A gente talvez introduzir a questão de hubs mais perto da casa dos funcionários do que no próprio, só em Santo André, né? Então facilitando o transporte, facilitando o acesso das pessoas, mas isso ainda são tudo projetos que a gente está desenhando junto com a diretoria para entender como isso vai funcionar, para a gente poder avaliar essas questões, mas que com certeza o home office vai ser uma coisa que vai ser mais efetiva, vai. E outras coisas todas é toda a questão de segurança, higiene, né, que agora a gente sabe que tem todo um novo normal, né, o uso da máscara passa a ser uma coisa, hoje é obrigatória, o nosso povo, a gente tem que ter essa questão de ser obrigatório, mas se você for olhar na Ásia, o pessoal da Ásia já usa máscara há vários anos, né, sempre faz parte da cultura deles, né. Então, isso são coisas que a gente ainda vai ter que aprender também, e que daqui a pouco vai ser um normal de novo, você está olhando todo mundo de máscara, você está olhando todo mundo mais higienização, mais higiene, a questão de tecnologia home office, mais produtividade, mais em contrapartida, mais tempo, mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, acho que tudo isso são os lados positivos, que eu digo assim, que isso acabou trazendo para a gente. Né? Trazendo. Legal. Bom, indo aqui para o final do nosso bate-papo, a sua mensagem para os profissionais do setor aqui, qual seria? Bom, como eu sempre digo, o profissional de facilities, né, facility manager de facilities é uma pessoa que ela tem que ter muita paciência, muita perseverança, muita garra, porque quando a gente não é lembrado é porque está tudo certo. Né? Geralmente nas empresas funciona assim, né? Ninguém lembra do time de facilities, ninguém lembra de facilities porque está tudo certo, está tudo funcionando, está tudo bonitinho. Aí quando não funciona, o pessoal lembra de facilities, né? Então isso é legal porque você mostra um pouco da importância, mas na verdade o recado aqui é assim, que é uma área facilities, é uma área cada vez mais estratégica, né? É uma área cada vez mais desafiadora. Aí você pode olhar facilities, um universo gigante, né? Só serviço, real estate, workplace, sustentabilidade e hard facility, soft facility, tem uma série de segmentos, então que é uma área que dá muito orgulho de trabalhar, que dá muito prazer de trabalhar, que eu gosto bastante, e que o profissional tem que estar pronto para todos esses desafios, né? Então a resiliência é super importante, saber se adaptar e mudar, tem que saber fazer, ainda mais em facility, que sempre estão mudando as coisas, e que a gente tem que sempre se atualizar, fazer benchmark, estudar, aprender e ter todas as características que as pessoas têm que ter em todas as áreas, mas algumas mais em facilities, né, que é a paciência, a perseverança, on the job, tem que estar disponível, né, 24/7. Quem é de facilities sabe que não tem horário, não tem final de semana, muitas vezes é de madrugada, muitas vezes é de sábado, domingo, né? Então o recado é assim, é uma área super importante, super estratégica, que eu acho que tem tudo para ser cada vez mais estratégica, cada vez mais importante dentro das organizações, né? Isso aconteceu com compras hoje já é muito mais reconhecida do que era um tempo atrás, facilities no mesmo caminho, já é muito mais reconhecida do que era antigamente, né? Então o recado é esse, a pessoa tem que ter
primeira coisa é paciência, a segunda coisa é ter a perseverança e o autoconhecimento, ir atrás, que é uma área que dá muito certo, dá muito orgulho de trabalhar. Tudo bem. Muito obrigada pela sua participação, Balk. Foi uma alegria tê-lo aqui. E como diz um outro colega, né, na verdade, a atividade facilista é uma atividade que a gente aprende todos os dias, a gente aprende uma coisa diferente. Então, todo dia a gente também se renova enquanto profissional, né? Não é aquela coisa que você vai, executa todo dia a mesma rotina. Não tem rotina, todo dia realmente é um novo aprendizado, é um novo dia. Todo dia um novo aprendizado, um novo pepino, um cano que estoura, um outro problema, um novo espaço, um novo layout. Então, é uma área super dinâmica. E muito obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Né? Os seus vídeos são muito legais, muito interessantes. Né? Legal. E vocês estão de parabéns aí por esse momento ter se reinventado dessa forma aí. A gente tem que se reinventar. Aliás, né, o coronavírus fez todos nós nos reinventássemos de alguma forma, né? Com certeza. Mas muito bem, agradeço de coração, um abraço para sua família, fique com Deus, tá bom? Vocês também, um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau.